E aí, gente, tudo certo? Seguinte, vamos para mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai tratar sobre dois temas importantíssimos do campo das ciências sociais, dos estudos tanto de Sociologia quanto de Antropologia também, e que são dois temas que se articulam bastante, que são as concepções de cultura, as ideias culturais, também vinculadas ao conceito de indústria cultural lá da Escola de Frankfurt, que a gente trabalha também na filosofia. Portanto, o que a gente vai entender hoje é quais são as formas de expressão cultural, como que se constroem essas formas de expressão cultural e como que a partir disso, como que a partir dessa análise da construção cultural, da forma inclusive das intencionalidades da produção cultural, surge o conceito, portanto, da Escola de Frankfurt, o conceito de indústria cultural, que é tão necessário para a gente observar os veículos de mídia, tão necessário para a gente entender a construção cultural dos nossos dias atuais. Ou seja, aqui nessa aula de Sociologia sobre cultura e indústria cultural, é importantíssimo que se faça um vínculo, um link entre os conceitos trabalhados sobre a Escola de Frankfurt, sobre a teoria crítica, que a gente conversa lá em filosofia, para poder fazer esse campo, esse diálogo com a sociologia, principalmente voltado às questões mais técnicas da indústria cultural. Em filosofia, a gente faz uma análise dentro do campo necessário da filosofia, do entendimento das raízes da Escola de Frankfurt, da onde que surgem essas ideias todas para a construção do que aí sim a gente vai analisar a fundo em sociologia, que é a indústria cultural. Mas antes de chegar a esse conceito, que é o nosso foco de hoje, digamos assim, do entendimento do que é a indústria cultural, é necessário perceber de onde ela surge, que são de campos de cultura diferentes. Entender, inclusive, essa diversidade das análises culturais, como que elas se constroem. Portanto, o que a gente precisa entender como primeiro caminho? A diferenciação entre esses dois conceitos, bastante presentes no vocabulário sociológico e até antropológico também, que é cultura popular e cultura erudita. Antes de mais nada, a gente tem que entender que esses dois ramos, tanto a cultura popular quanto a cultura erudita, não representam um antagonismo. Não é de um lado a cultura popular e de outro lado a cultura erudita e as duas disputam e as duas estão em campos opostos e são inimigas, digamos assim, nas ideias culturais. Não é isso. E nem que as duas representam uma hierarquia entre elas, como se a cultura erudita fosse superior à cultura popular ou se a cultura popular fosse dotada de mais significado do que a cultura erudita. Não é isso que a gente tem que entender agora, até porque não são análises possíveis, digamos assim, dentro do campo da sociologia. Porque realmente, cultura popular e cultura erudita, cada um tem o seu próprio significado. Cada uma dessas duas expressões tem seu próprio significado, portanto não configuram um antagonismo, ou tampouco configuram uma hierarquia entre elas. A gente consegue observar a diferença, por exemplo, entre cultura popular e cultura erudita, principalmente na sua origem, na sua razão de ser. A gente pode observar esses dois exemplos. Um deles, a obra Guarani, de Carlos Gomes, e aqui do outro lado, o álbum Canta, Canta Minha Gente, de Martinho da Vila, e que a gente tem duas expressões da cultura brasileira, tanto da cultura brasileira erudita, dessa música orquestrada, da música erudita, clássica, como muitos conhecem, e por outro lado, a música popular brasileira, o samba de Martinho da Vila. O que a gente consegue perceber aqui? Que são representações, sim, Carlos Gomes, o Guarani, da cultura erudita no Brasil, e Martinho da Vila, da cultura popular no Brasil. Mas quais são as diferenciações que são necessárias ser estabelecidas nesse momento? Que a grande diferença entre elas, entre cultura erudita e cultura popular, está principalmente no aspecto da sua origem, uma vez que a cultura erudita ela segue muito mais aqueles ritos, aquelas regras, as técnicas vindo principalmente da arte europeia. É isso que tem na concepção da construção de uma cultura erudita, um rigor técnico, um método, principalmente, como a gente comentou, vindo dessas artes europeias. Enquanto isso, a música popular e a cultura popular como um todo, ela é muito mais originária das populações, ela é muito mais originária das sociedades, sem esse rigor técnico tão grande. Ela é uma produção constituída como uma produção mais orgânica, mais ou menos, se a gente for pensar por esse aspecto. Portanto, são essas as duas grandes diferenças entre a construção da cultura erudita e a construção da cultura popular. Assim a gente consegue observar que elas têm sim suas diferenças, têm sim suas oposições em razão de ser, em qual é a sua finalidade como processo, como desenvolvimento cultural, mas não são antagonistas e nem estão vinculadas a uma hierarquia. A gente consegue perceber um sistema hierárquico se a gente observar as categorias de cultura dominante e cultura dominada em determinada sociedade. Porque é claro que expressões culturais
estão vinculadas às sociedades, em formas como as sociedades se organizam. E se a gente pensar que as sociedades, principalmente a partir de uma análise marxista dessa sociologia cultural, se a gente observar que a cultura está, sim, inserida em uma sociedade onde existe um processo de dominação de uma classe dominante, uma classe dominada, é possível interpretar que existe aí sim uma cultura dominante e uma cultura dominada, por estar vinculadas a classes sociais diferentes. Mas a cultura por si só, a cultura pela cultura, digamos, não existe essa diferenciação, essa hierarquia ou esse antagonismo entre a cultura erudita e a cultura popular. Como a gente comentou, existem origens diferentes, mas é a partir dessa origem que elas vão se constituir, não em um processo hierárquico. Mas para a gente chegar no nosso foco de hoje, que é a indústria cultural, a gente tem que entender uma terceira via, digamos assim, uma terceira via de construção cultural que vai ser muito presente, principalmente a partir dos veículos de mídia nos dias atuais. É um contexto muito notável que ela se constrói, que vai além da cultura erudita e da cultura popular. É sim uma terceira via e que, de certa forma, apaga essas duas formas culturais, que é a cultura de massa. Esse processo massificador da produção cultural, que é a primeira via, o primeiro caminho, a primeira estrada para a gente entender o que se constitui, como se constrói o conceito de indústria cultural. Portanto, cultura de massa são aquelas produções culturais, aquelas produções, pode ser musical, pode ser de entretenimento, como um todo, um filme, uma série, um reality show, que sempre são dotadas de simbologias, e essas simbologias sempre facilmente reconhecível pela grande massa de pessoas. Percebe que nessa imagem aqui dos Simpsons tem várias pessoas diferentes, o Homer está animadão aqui, e todas elas estão sendo sim presas por essa simbologia de uma fácil assimilação, facilmente reconhecível por várias pessoas. Por quê? Porque a cultura de massa, ela não pode ser reconhecível por uma parcela só da população. Por ser uma cultura de massa, por ser uma cultura, inclusive, para massificar a população, ela deve ser interpretada e reconhecida por vários povos, por uma quantidade grande de pessoas. Então, essa é a sua primeira característica principal. Principalmente, essa cultura de massa que não pode ser confundida com o que a gente conhece como cultura das massas. São conceitos que em sua forma, seu vocabulário, digamos assim, são muito próximos, mas são conceitos totalmente diferentes. Qual que é a diferença de uma cultura de massa para a cultura das massas? Cultura de massa é aquela feita com o objetivo de massificação, feita para as massas. Enquanto isso, a cultura das massas é a cultura originária, genuína, orgânica, vinda das massas, vinda das populações de maneira geral. Bastante vinculado esse conceito, inclusive, à cultura popular. Não é mais ou menos o mesmo campo que a gente comentou? Essa cultura que tem origem nas populações, que ela é orgânica de produções culturais, urbanas, voltada a esses povos ligados à cultura popular. Portanto, cultura das massas e cultura popular são muito próximas. No entanto, cultura de massa é essa sim voltada para as massas, para a construção de uma massificação cultural, voltada inclusive a um processo industrial. A gente consegue perceber esse processo de construção de cultura de massa voltado para essas massas, voltados à massificação, ele é muito presente a partir das sociedades industriais. E é aí que está o grande vínculo entre a cultura voltada para essas massas, a cultura de massa, e o processo de indústria cultural. Uma vez que a vida urbana, a vida voltada relacionada às fábricas e também ao nosso contexto de atualidade, existe uma aproximação muito grande com o que a gente vai ver, que é a construção do conceito de indústria cultural. Portanto, antes de entender a formação dessa indústria cultural, é necessário perceber quais são as características fundamentais da cultura de massa e perceber que ela não está nem vinculada àquela cultura popular e nem vinculada à cultura erudita também, uma vez que ela está assim nessa terceira via, que são as raízes da indústria cultural. Com certeza, o conceito de indústria cultural, essa análise sociológica e filosófica também sobre o processo de industrialização da cultura, de massificação da cultura, não seria capaz sem o conceito de cultura de massa.
Portanto, o que a gente tem que perceber como primeiro ponto? Que essa cultura de massa, sim, é uma produção cultural de fácil assimilação e tem que ser de fácil assimilação, senão grande parte da pessoa, grande parte dessas massas, que são as destinatárias dessa produção cultural, não conseguiriam assimilar e ela não atingiria grande parte da população. Portanto, a cultura de massa, ela deve ter essa finalidade, e tendo essa finalidade de ter uma fácil assimilação entre as pessoas, ela acaba perdendo tanto as características da cultura popular quanto da cultura erudita. Percebe que aquela cultura erudita, que era dotada de uma grande técnica, principalmente vindo daqueles padrões europeus, agora perde a sua técnica por conta dessa massificação cultural, e da mesma forma que a originalidade, essas produções genuínas, orgânicas das massas, essas produções orgânicas do campo da cultura popular, ou da cultura das massas, nesse caso, perde também suas características para esse processo de massificação da cultura de massa. Então, tanto a cultura popular quanto a cultura erudita, ela se perde, é vista como uma forma negativa, portanto, a cultura de massa para esses dois padrões culturais tão presentes e tão necessários na nossa sociedade, uma vez que não são antagonistas. O que é antagonista da cultura popular e da cultura erudita é sim mais ou menos esse conceito de cultura de massa. E é o conceito de cultura de massa que com certeza está na raiz, portanto, dessa indústria cultural, vem na esteira da indústria cultural. Essa cultura de massa, como a gente pode pensar, é um produto da indústria cultural. Ela se constrói a partir da ideia de indústria cultural. É claro, o conceito da indústria cultural, que foi formado pela Escola de Frankfurt e que logo a gente vai conversar, ele necessariamente está vinculado à cultura de massa. Portanto, os dois, eles andam juntos. Tanto cultura de massa quanto indústria cultural podem ser interpretados, eles até se encaixam, eles se completam. Portanto, para a gente entender como se forma esse conceito fundamental, que é o nosso objetivo principal da aula de hoje, é necessário compreender, e aí sim, fazendo o link com a filosofia, qual que é o pensamento dessa escola de Frankfurt. Como que se constrói esse grupo de pensadores de várias áreas do conhecimento diferentes, que se reúnem na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, aí sim para discutir principalmente essas relações culturais. Fazem pesquisas, transitam em vários campos, mas que para a gente agora é perceber como se constrói esse conceito de indústria cultural. Portanto, essa escola filosófica, digamos, que é a escola de Frankfurt, que se constitui na Alemanha, principalmente no período entre guerras, também durante a Segunda Guerra Mundial, muitos dos seus colaboradores vão sofrer perseguição, inclusive, durante o período de controle nazista, de controle do Hitler na Alemanha, porque muitos deles eram judeus. Então vai ser um período bastante hostil para esses filósofos, pesquisadores como um todo, mas é a partir daí que surge o conceito de indústria cultural. Principalmente porque, estando inserido nesse processo, é um momento histórico em que esses governos totalitários vão usar muito dessa capacidade massificadora da produção cultural. Um governo totalitário, tanto o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética. Se a gente pensar também, Getúlio Vargas com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda aqui no Brasil, ele precisa dessa produção cultural massificada por convencimento das pessoas. Então, eles estão no momento exato onde essa produção cultural, onde essa massificação das pessoas, onde essa massificação cultural está chegando a níveis muito grandes encontrados nesse momento histórico. Portanto, é a partir da escola de Frankfurt que surge esse conceito de indústria cultural, e aí, como resultado da indústria cultural, aparece o que a gente conhece como essa alienação das pessoas em relação à cultura. Lembra que são produtos de fácil assimilação que não permitem a crítica, não estimulam a capacidade de criticidade dessas pessoas. E aí, na dialética do esclarecimento, que é uma das grandes obras de Adorno e Horkheimer, que são também os dois grandes nomes da escola de Frankfurt, que a gente trabalha bastante lá na filosofia, é a partir daqui que surge o conceito de indústria cultural. É a partir dessa obra, que a gente vai discutir ela mais a fundo nas aulas de filosofia, que surge a ideia de indústria cultural, principalmente com esse aspecto de alienação, de perda de crítica das pessoas. Portanto, essa crítica que não vai ser construída, muito vinculada a esses projetos, a essas propostas culturais de fácil assimilação que são encontradas nessa indústria cultural. E aí sim,
tem como grande objetivo e vínculo com essa alienação cultural, que é a massificação, a banalização até desses produtos de arte e de toda a produção cultural, de toda a produção artística como um todo. E aqui entra a música, entra filmes, entra a pintura, entra toda a produção de entretenimento. Deixar a população entretida, deixar a população, principalmente a partir dos meios de comunicação, massificada e banalizada em relação à realidade, em relação aos objetos culturais, é muito necessário para esse pensamento de construção da indústria cultural. Então é mais ou menos nessa linha que a Escola de Frankfurt passa a interpretar a construção desse conceito que vai ser tão importante para a gente. E como solução a isso, digamos, como uma via de entendimento do que seria necessário para superar e fazer até uma análise técnica sobre essa indústria cultural, surge o que a gente conhece como teoria crítica. A partir da Escola de Frankfurt, que tem como esses dois nomes que a gente já comentou, Horkheimer e Adorno, que são os grandes líderes, digamos assim. Entre outros nomes, é claro, que a gente já vai comentar, da Escola de Frankfurt, mas que eles aparecem propondo então essa teoria crítica. Uma vez que as massas são tão banalizadas, que a produção cultural ela é tão massificada, é necessário que se construa, portanto, uma teoria crítica. Não aquela teoria tradicional vinculada ao positivismo que não tem capacidade de análise, de bom senso sobre a realidade. É uma análise única e exclusivamente técnica. Também é necessária uma análise técnica, mas vinculada a essa técnica, uma análise crítica sobre a sociedade. E é assim que constrói mais ou menos o conceito de teoria crítica que a gente conhece. Portanto, a partir dessa teoria crítica é possível perceber, é possível encontrar dentro da indústria cultural um grande vínculo com essa sociedade de mercado, com a sociedade de consumo. Não existiria indústria cultural, não existiria massificação das pessoas se não fosse voltada a um objetivo, que é um objetivo bem claro dessa sociedade de consumo. Aqui a gente consegue perceber um traço bem marcante dentro da Escola de Frankfurt, que é a análise sociológica marxista. Não o marxismo voltado ao aspecto revolucionário, ao aspecto político do marxismo, mas o marxismo voltado à análise teórica a partir dessa teoria crítica, dessa construção de teoria crítica. Porque uma vez que esse marxismo revolucionário é até bastante, de certa forma, criticado pela Escola de Frankfurt, uma vez que há sim críticas veementes ao governo stalinista, por exemplo, mas a análise marxista dessa sociedade de consumo e do vínculo da indústria cultural com a sociedade de consumo é bastante presente. Portanto, é necessário estabelecer uma relação, fazer uma ponte, um link entre os meios de comunicação, e aqui podem ser vários, por exemplo, a Dialética do Esclarecimento foi escrita em 47, então em 1947, eram alguns meios de comunicação que eram possíveis de ser encontrados na produção dessa indústria cultural, dessa massificação da produção cultural. Então, o rádio, por exemplo, os jornais também, hoje em dia, esses meios de comunicação se ampliam muito mais e a gente consegue encontrar redes sociais, outras formas de trânsito dentro desses meios de comunicação, inclusive dos meios de comunicação de massa, como a TV, a internet, por exemplo, hoje em dia. Então é assim que se constitui essa teoria crítica, que tem como principais nomes Horkheimer e Adorno, mas também outros nomes bastante importantes da filosofia. Por exemplo, Marcuse, também Walter Benjamin, nome essencial da filosofia, que inclusive a partir dessa perseguição ocorrida no período de controle nazista da Segunda Guerra Mundial, Walter Benjamin acaba chegando ao suicídio. Também Habermas, Jürgen Habermas, que é um contemporâneo nosso, ainda está vivo, muito mais de uma segunda geração da Escola de Frankfurt e que vai estabelecer grandes críticas, inclusive, à teoria de seus antepassados, da primeira geração da Escola de Frankfurt, que são Adorno e Horkheimer, mas que constitui, sim, e é bastante interessante a gente perceber a teoria de Jürgen Habermas, porque ele consegue fazer uma análise a partir do conceito de indústria cultural, a partir dos conceitos da Escola de Frankfurt sobre esses meios de comunicação e sobre a atualidade. Então a gente consegue perceber exatamente um caminho que percorre essa construção de produção cultural, tanto no contexto dos anos 40, anos 50, por exemplo, mas também na atualidade a partir das análises dessa segunda geração da Escola de Frankfurt. Então o que se constrói a partir do processo de indústria cultural, principalmente vinculado a essa sociedade de mercado, é o seguinte: as indústrias, portanto, a sociedade de mercado como um todo,
faz com que as produções culturais sejam voltadas a essa sociedade e mercado. Aqui tem o exemplo da música, mas é possível encontrar em vários produtos de entretenimento as propagandas, as formas de construção de consumo que são colocadas pela indústria nos meios de comunicação. Essa música, essa produção cultural vai para esses sim agora meios de comunicação de massa que formam até um processo de pensamento, de concepção de cultura para as pessoas. Essas pessoas que agora sim passam a consumir, esse consumo gera um lucro, uma renda muito grande para essas indústrias e que a partir das indústrias, a partir dessa sociedade de mercado de consumo, que aí faz girar o ciclo, portanto, da indústria cultural. Ou seja, é mais ou menos assim que se constrói essa teia da indústria cultural, essa teia de massificação, tanto do consumo, massificação do consumo cultural e como esse processo cultural forma as mentalidades necessárias para que a sociedade de mercado continue tão forte. Então, sobre esse tema, antes de dar uma olhadinha nos outros olhares possíveis em relação à indústria cultural, em relação a essa massificação dos meios de comunicação principalmente, vamos dar uma olhadinha numa questão, numa questão sobre essa relação toda. Vamos lá. Para alguns sociólogos e filósofos, a cultura possuiria um valor intrínseco e poderia nos ajudar não apenas na fruição de nossa sensibilidade, mas nos levar a uma nova compreensão da realidade e de nosso ser e estar no mundo. Com a indústria cultural, verifica-se que a cultura... Portanto, o que essa questão está comentando com a gente? Que a cultura, ela tem uma razão de ser, ela tem um entendimento até de os seres humanos a partir de um reconhecimento da sua sociedade, a partir de um reconhecimento de si mesmo pela produção cultural, pela produção de arte. Só que, com a indústria cultural acontece um processo um pouquinho reverso. É isso que a gente vai tentar encontrar nas questões. Vamos lá então. Recupera seu valor simbólico, contribuindo para uma nova compreensão da realidade e para a emancipação humana. Não é a partir da indústria cultural que acontece emancipação humana, compreensão da realidade, é exatamente ao contrário disso que se constrói a partir dessa massificação cultural. Então a letra A, falsa. Vamos ver a letra B. Perde sua força simbólica e crítica, transformando-se em mero entretenimento que elimina a reflexão crítica. Perfeito. É exatamente isso que, segundo a Escola de Frankfurt, se constitui, é resultado da indústria cultural, dessa massificação da cultura de massa. Então, perde sua força simbólica e, inclusive, perde a sua capacidade de crítica. Assim se faz tão necessário, portanto, essa construção de uma teoria crítica como a Escola de Frankfurt nos comenta. Então, letra B, verdadeira. Vamos dar uma olhadinha na letra C. Perde seu valor de mercado para tornar-se, graças à tecnologia, um entretenimento acessível a toda a população. Pode até, sim, com a tecnologia, ser acessível a boa parte da população, que a gente já vai conversar sobre isso, mas principalmente ganha valor de mercado. É voltado para o mercado, portanto a letra C, falsa. Letra D. Deixa de ser um produto da elite e passa a ser acessível a todos os cidadãos, contribuindo para a sua autonomia. Também, até a vírgula, é possível entender que os meios de comunicação levaram essa capacidade de produções culturais a mais pessoas. Com certeza é verdade. Só que não contribui para a autonomia de todos, isso torna a letra D falsa. Letra E. Torna-se mais sofisticada na medida em que os meios de criação cultural passam a ser submetidos ao desenvolvimento tecnológico. Não são mais sofisticadas, uma vez que a sofisticação não está no campo tecnológico necessariamente, pode até estar, mas no conceito da indústria cultural, na formação da indústria cultural, a gente não consegue perceber isso. Então a letra E, falso também. Percebe que até agora, e aí sim, a letra B é a análise correta sobre essa perda de valor simbólico e perda de valor crítico no conceito de indústria cultural e de massificação desses meios de comunicação, é possível perceber que existe uma visão muito negativa sobre essa relação a partir da Escola de Frankfurt. Mas não há só visão negativa sobre isso. É claro que dentro da filosofia e dentro da própria sociologia é possível encarar outros tipos de olhares sobre a indústria cultural. Por exemplo, é possível entender que a partir dessa massificação de meios de comunicação, a entrada dos meios de comunicação, da TV, da internet, na casa de uma imensidão de pessoas, é possível perceber que a distância entre os povos do mundo, que essa globalização cultural foi possível a partir disso. Hoje em dia, a
ela é muito mais rápida, então é claro que a partir de outros olhares é possível encontrar vertentes positivas nesses conceitos culturais. Então, faz parte, por exemplo, de um processo até de globalização cultural, de formação do que a gente chama dessa aldeia global. O que é moda, por exemplo, no Brasil, ao mesmo tempo é moda na Europa, pode ser moda no Japão, nos Estados Unidos. Então, assim, essa aldeia, essa teia global vai se constituindo como uma visão um pouquinho diferente do conceito de massificação cultural, por exemplo. Uma análise um pouco mais otimista disso tudo. E aí, uma das grandes análises que se fez desse processo de cultura de massa e até de um processo bastante crítico sobre a relação que se coloca entre as interpretações dessa cultura de massa e mais tarde até da indústria cultural, foi feita por Umberto Eco no seu livro Apocalípticos Integrados. Antes de Umberto Eco entrar para o mundo da ficção, relacionando até muito bem ficção e filosofia, Umberto Eco foi e considerado até hoje, a partir da sua morte há pouco tempo, um dos grandes ensaístas de filosofia da nossa história. Ele diz o seguinte, que a partir dessa análise de cultura de massa, existem dois tipos de pessoa. Os apocalípticos, que acreditam que realmente, a partir dos meios de comunicação, o mundo vai acabar e que não dá mais porque a cultura se perdeu, mas existe também os integrados, que são aqueles que acham o máximo, que acham que com os meios de comunicação é o avanço tecnológico, ou seja, só encontram visões positivas sobre a cultura de massa, sobre esses meios de comunicação. Então, aqui tem mais ou menos os dois lados interpretados por Umberto Eco. Existem os apocalípticos, que acham que é o fim do mundo, os meios de comunicação e a cultura de massa, e existem os integrados que acham que isso é o máximo para a produção cultural e para a construção de vínculos de comunicação. Então é claro que são análises possíveis e o que é necessário ser entendido agora? Como que se constrói, de onde vem o processo de entendimento da indústria cultural? Era mais ou menos isso que a gente tinha que fazer hoje. Tá certo, gente? Então vamos para as questões e logo a gente conversa mais. Tchau, tchau!